vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz, amém. Se assente aí, queridos, fica à vontade. Tá cansado, né? Aleluia, amém. Querido, prometo ser bem breve. Às vezes a gente prega, né? Os meninos falam, pastor, mas né, hoje em dia é fácil, você já prega, já prega, já prega. Querido, não existe isso. Toda vez que a gente vai falar do nome do Senhor, seja um texto que você conhece, seja um texto que você não conhece, mas tudo é a palavra do Senhor. E o temor e a reverência tem que arder no nosso coração continuamente, amém? Digo muito isso, que não é sobre performance, não é sobre ter um texto bacana, né? Não é sobre isso, é sobre entender aquilo que Deus tem para fazer em nós. Amém? Pelo incrível que pareça, hoje tem tema, né, querido? Que coisa, né, que Deus faz. E quando a gente perde o controle das nossas vidas, é exatamente fazer isso. É fazer, às vezes, aquilo que não está dentro da minha caixinha, que não está dentro do meu controle, mas é viver debaixo do controle e da vontade de Deus. Quando eu estava lendo algumas coisas para trazer, e quando eu entrei na igreja, a Raquel perguntou, hoje é ela que está lá em cima, não vai me desapontar, é a minha esposa, vai dar tudo certo no nome de Jesus. E ela falou, tem tema? Eu falei, não. E quando a gente entrou aqui na igreja, o Senhor colocou isso aí ao meu coração. Mas enfim, vamos lá, que eu estou feliz, que dentro de tudo que a gente tem para tratar, o Senhor já testificou tudo através do meu pastor, então tudo que der errado é culpa dele. Tudo está na permissão do Senhor, no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, no versículo 11. Amém? Glória a Deus. O texto vai dizer assim: quanto ao zelo, não seja preguiçosos, seja fervoroso de espírito, servindo o Senhor. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que teu Espírito Santo já repousa sobre essa casa. Sabemos que o Senhor sim se fez presente no louvor, que o Senhor se faz presente a partir da segunda pessoa que adentrou para esta casa. Que nós viemos desconectar agora de tudo que é humano, de tudo aquilo que é carnal, e conectar agora ao Espírito, a revelação da Tua Palavra, aquilo que o Senhor vai direcionar, aquilo que o Senhor vai penetrar os nossos corações, os nossos pensamentos. Toma liberdade sobre esta casa, toma liberdade sobre a minha vida, que todavia importa que o Senhor cresça e que nós diminuímos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, falar de zelo é algo extremamente que as pessoas cantam, né? Hoje tem uma música legal que menciona a respeito disso. E nós vamos entender que zelo, é um cuidado, é uma dedicação exagerada a alguém ou a algo. Eu tenho um zelo muito grande pela pastora Liliane. Então eu vou zelar por essa amizade, eu vou respeitar, eu vou orar, eu vou interceder por ela, eu vou cuidar, eu vou fazer manutenção para que isso permaneça, que seja mútuo esse cuidado. E quando nós falamos de zelo para as pessoas, é exatamente isso, é a gente dedicar, é a gente cuidar, é a gente honrar alguém, um máximo respeito. E trazendo isso para a palavra, para aquilo que o Senhor revela à minha vida,
né? Quando eu falo que eu tenho um zelo muito grande pela minha esposa, então a minha esposa é a minha prioridade, eu zelo por ela, eu cuido dela, eu faço manutenção, faço investimentos, né? Por quê? Porque é um zelo, é algo que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que cuidar, né? E o texto que nós vamos ler vai mencionar a respeito de Paulo dizendo exatamente sobre isso, né? Sobre algumas virtudes, e dentro dela vai estar o quê? O zelo, né? Em fazer as coisas para o Senhor, em se dedicar em fazer as coisas para o Senhor. E é algo tão relevante que alguém postou algo esses dias, né? Que eu trabalho para o Senhor ou eu sirvo a Ele? Porque toda vez que eu trabalho para alguém, eu preciso de alguma coisa em troca. Agora, quando eu sirvo a alguém, eu estou servindo pela minha identidade, pela minha característica. Eu não quero nada em troca, né? E às vezes invertemos isso. Nós trabalhamos demais para o Senhor e frustramos tanto porque nós não queremos recompensas espirituais, nós queremos recompensas materiais. Toda vez que o meu foco está em recompensas materiais, toda vez que o meu foco está em receber um aplauso por aquilo que eu faço, algum dia alguém vai deixar de me aplaudir. E aí que mora o extremo problema disso, de quando eu não sirvo ao Senhor. Porque a minha Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer, é melhor servir do que ser servido, né? Mas na nossa ótica material e carnal, nós queremos ser servidos todos os dias, né? Nós não queremos servir ninguém, principalmente porque colocaram em nossa mente e nosso coração que servir alguém, que honrar alguém, ser puxa-saco, é desnecessário e não tem nada a ver com isso, querido. Servir procede dos princípios da palavra do Senhor. É melhor eu servir do que eu ser servido, né? E trazendo um zelo para dentro disso, há uma necessidade de a gente ter um zelo por isso. Sabe por quê? Porque os dias se passam, nós ficamos bons, mas deixamos de dar a mesma importância, né? Os dias se passam, nós vamos fazendo algumas coisas, nós ficamos muito bom, mas já não fazemos com tanta importância mais. Por quê? Porque eu já sou bom. Toda vez que eu fico bom demais em alguma coisa, há um perigo muito grande, porque aí sim eu vou começar a ser conduzido por aquilo que eu faço, não por aquilo que Deus direciona. E o maior problema aí é quando a gente vai começar a abandonar o zelo de Deus. E quando eu começo a abandonar o zelo de Deus, existem grandes consequências, porque talvez eu ganhe muito aplauso, mas talvez eu sou rejeitado no mundo celestial. Porque o Senhor sonda os nossos. Isso te tranquiliza ou isso te apavora, querido? Saber que o Deus sonda o nosso coração e Ele nos vê em todo o tempo. Pastor, está tudo certo. Mas isso talvez pode trazer uma grande preocupação para as nossas vidas. Com que zelo a gente tem se dedicado àquilo que Deus tem dado para a gente, querido? Seja a sua casa, seja a sua família, seja o seu ministério, né? Seja sobre os investimentos nas estruturas do prédio que a gente está servindo. Já parou para pensar nisso? O Senhor tem te dado tanta coisa, e qual a importância que isso tem para a sua vida? Sabe por quê? Porque o zelo revela quem é dono do meu coração, querido. Porque eu estou preocupado em fazer porque tem alguém que preenche o meu coração. Eu saio da minha casinha por algo que eu acredito que preenche o meu coração. Eu saio do meu ambiente confortável para fazer alguma coisa para alguém que é dono do meu coração. O apóstolo antes lava vazia para a pastora Eliane, querido. Pensa. Comida não arrisca não. Mas se um dia precisar, vai fazer, querido. Algumas coisas dói, mas liberta, Tati. Nesse sentido, pode, Tati. Às vezes nós fazemos, não é a nossa praia, e quando nós saímos da nossa caixinha, há uma grande dificuldade de interpretação. Por quê? Porque eu nunca fiz comida, não é o meu caso. Há uma necessidade lá em casa de fazer comida hoje. Vai sair boa, querido? Claro que não.
pode dar para comer, mas boa não sai. Aí quem vai comer vai fazer o quê? Reclamar. Isso não foi carne nem sangue, foi o próprio Espírito que te revelou. Reclamar. Só que a intenção do meu coração era fazer de melhor, mas sabe por quê? Porque eu estou saindo fora da minha casinha hoje. Então quem está do outro lado, segura a onda, seja grato ao Senhor, incentivo para que melhore. Quando alguém vem para a casa do Senhor, começa a exercer alguma coisa, que talvez nunca exerceu, nunca serviu. Talvez nunca foi obreiro, talvez nunca deu uma água para a mãe, nem para o pai, nem para ninguém. Ele vai servir uma água, talvez a água venha pela metade, talvez o copo venha um pouco vazio, o copo venha um pouco amassado. Mas esse obreiro não sabe de nada, querido, ele está saindo do conforto dele para te servir. Entende algo? Tem pessoa que está saindo do conforto dele para servir você. Você consegue compreender que tem pessoas que estão saindo da casinha dele, está saindo do mundo dele para fazer algo para agradar você, para te servir. Tem pessoas que passam noites em claros, que nunca orou na vida, nunca viveu uma madrugada sem estar drogado ou só tem chapado em claro, mas pela sua vida está aqui na casa do Senhor, talvez por uma cura, talvez pela libertação, talvez pela transformação, ela está ficando acordada dias para trazer você para a casa do Senhor. Fala, fulano, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não por aquilo que o outro está fazendo, mas por aquilo que Deus está fazendo através da vida de alguém. Tem que ter alguém para Deus fazer alguma coisa na sua vida, querido. Se o próprio Deus aparecer para você, certo que você vai morrer. Então Deus vai usar pessoas para fazer algo para você, e talvez ela não tenha tanta habilidade assim, mas há um amor, há um zelo no coração dela em te servir. Canta um pouquinho da música do zelo aí, querido. Vai lá. Se você não sabe, você está lascado agora, hein? Quem sabe faz ao vivo. Né? O fogo do zelo do Senhor. Acho que é essa, Tati. Como é que é o nome? É essa, né? Acertei, querido. Puxa aí que eu toco daqui. Vai, Tati, canta aí. Canta aí, esse pedacinho de novo. Vai, igreja, canta. Amém, querido. O fogo do zelo do Senhor representa o julgamento dele sobre as nossas vidas. Né, nós sabemos que o ouro, para ele ser refinado, ele tem que passar pelo quê? Pelo fogo. Né, o fogo do zelo vai trazer para a gente um julgamento. Por quê? Porque uma das características de Deus é o quê? É o zelo. Ele é correto, ele é justo. E nós cantamos, nós regozijamos, né? Mas há uma importância, cada palavra na Bíblia há uma relevância e uma importância para Deus. Deus não é à toa e não perde o tempo dele ditando nada para ninguém que não tenha relevância, querido. Talvez você goste, talvez você desgoste, talvez você fique chateado com Deus, talvez você faz cara feia, talvez você quer sair da igreja porque é uma palavra que você não gosta, é problema seu. Mas Deus não é à toa para falar algo para alguém ditar que não seja relevante e que não transforma caráter de pessoas. Então tudo que a palavra do Senhor menciona para mim, para você, há uma extrema relevância e importância por isso. Às vezes a gente não gosta, né? Tem gente que tem muito disso, nada contra, né? Eu estou precisando de uma palavra pela manhã, eu vou abrir a Bíblia. Aí você abre a palavra do Senhor, né? E está lá, se santifique. Não, pastor, mas está errado, deixa eu caçar outra, essa não. Vai vir um juízo sobre a sua casa. Não, pastor, misericórdia, não pode não. Ela perdeu todos os filhos. Não, pastor, não era essa não. Deus errou hoje. Vou caçar outra. A importância e a relevância, querido. Sabe, há um tempo da gente prestar atenção no zelo que a gente faz e daquilo que Deus tem ministrado dentro de nós. Porque, né, o fogo chega. O juízo chega, querido. Para os bons e para os ruins. Uma coisa de certo é que o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Pastor, não sei quando. Pastor, está chegando, já tem sinais. Não se preocupe com isso não. Se preocupe se você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver.
Pastor, será que Jesus está voltando? Porque está tendo rumores de guerra, porque está tendo isso. Querido, fique tranquilo, descansa. Sua maior preocupação é se ele voltar e você vai ir com ele, querido. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, está tudo certo. O importante é ele voltar e você ir morar com ele. Não é se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se está tendo guerra, vive em paz, querido. Às vezes você tem tantas preocupações, você está preocupando com isso, preocupa em viver o propósito em Deus. Porque o dia que ele voltar, ele vai te chamar para ele. E às vezes a gente focamos tantas coisas. Querido, essa casa aqui, esta igreja, é o nosso pastor. A gente nunca vivemos muito de recursos, nós vivemos de fé. Porque é cada loucura que já foi feito aqui. Mas algo de certo é que enquanto Deus amplia essa casa, Ele também protege. Enquanto a casa se expande, também há uma proteção e o zelo de Deus. Porque não adianta nada uma casa se expandir sem proteção. O que adianta construir uma casa, um prédio sobre prédio e não construir paredes do lado nas laterais? Sabe o que vai acontecer? Essa casa vai ser roubada. Então, enquanto nós trabalhamos para crescer, Deus tem protegido. Enquanto amplia, Deus protege. Por quê? Porque não está sendo conduzido por homens, está sendo conduzidos pelo próprio Deus. E tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que amplia em Deus, Ele dá a direção e Ele dá a proteção. Sabe por quê? Porque quantas pessoas querem destruir a casa de Deus? Talvez você não entendeu, eu vou trazer para a nossa vida. Quanto mais você cresce, quanto mais você amplia, se você não criar proteções espirituais em volta da sua vida, vai levantar pessoas para te derrubar, querido. Enquanto mais você crescer, quanto mais você desbloquear a sua mente em Deus, se você não estiver protegido, da mesma proporção que você amplia, às vezes você é derrubado. Por quê? Porque não tem proteção. E a proteção vem de quê? De obediência e princípios da palavra de Deus. Crescer é extraordinário, mas crescer debaixo do princípio de obediência. Isso garante a proteção de Deus. Porque não é só ampliar, não é só crescer. É sobre ser protegido por Ele. Porque quando tem a proteção de Deus, querido, pode levantar o inferno, pode levantar o demônio, pode levantar a potestade, pode levantar quem que quiser, não para aquilo que Deus tem dado crescimento. O povo de Deus crescia e se multiplicava. Se fizeram de tudo para acabar com o povo de Deus. Levantava profeta para amaldiçoar, né, que durante a trajetória até animal fala, querido. Quando levanta alguém para tentar atrapalhar o projeto de Deus que está ampliando, querido, não se preocupe não, muitas coisas extraordinárias acontecem. E quando vai vistar, amaldiçoa aquele povo, a gente te paga, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Tem gente que é tão fraco mentalmente, que se você tem certeza que Deus abençoou alguma coisa na sua vida, querido, pode falar o que quiser. Se Deus já abençoou a sua casa, pastor Liliane, pode falar o que quiser, a sua casa é abençoada, porque Deus garante. Se Deus abençoou o seu projeto, a sua família, o seu ministério, pode falar, pode levantar o demônio que quiser, há a proteção, ao cuidado de Deus, porque Deus garante, querido. E de certo é, queridos, que tudo que amplia em Deus, o demônio vai levantar pessoas para falar contra. Tudo aquilo que Deus expande vai levantar pessoas para falar que está aparecendo, vai levantar pessoas que é porque tem padrinho, vai levantar pessoas, não, querido, só dizer uma coisa para você, só amplia e cresce aquilo que Deus derrama o crescimento. Pode ter estratégia, pode ter o que quiser, mas se Deus não liberar a bênção do crescimento, não multiplica nada. Pode ter a melhor semente, pode fazer célula com picanha, se não tiver o amor, se não tiver o zelo no coração, não cresce.
Pode fazer chá das mulheres todo dia na cela. A pastora diz, Valdicé, ia falar as três juntas, hein? Pode fazer o chá, pode fazer o churrasco que quiser, pode fazer o que quiser. Se não tiver o zelo no coração, não cresce. Se não tiver a direção de Deus, não cresce. Se não tiver a obediência de Deus, não cresce. Se não tiver a presença de Deus, não se multiplica. Porque o que multiplica não é o alimento, o que multiplica é a presença, é a palavra de Deus. Isso faz parte demais, é bem relevante. Fique, meu querido. Deixa Deus te usar. Compra lá picanha, faz chá. Isso é extremamente relevante. Nós precisamos disso. Mas não se apegue nisso não, viu? Se não tiver o zelo no coração, não cresce. Sabe por quê? Porque o alimento vai entrar daqui a algumas horas, né? Mas a palavra de Deus que entra aqui de verdade, ela muda a história, ela muda a família, ela muda vidas, querido. Querido, quando se tem zelo no coração, tem crescimento. É ou não é? Quando tem unidade, quando tem propósito, quando tem amor, se multiplica. Pode ser pouco, mas se multiplica. Já fez churrasco com aquele junta que o dia que ninguém tinha dinheiro? É ou não é? Já saiu com os amigos quando todo mundo só tinha R$5? E é nesse dia que às vezes eu procuro um lugar mais barato. Porque está todo mundo. É esse dia que talvez não dá para comer picanha, mas você vai lá e compra uma fraldinha e é o melhor churrasco. Sabe por quê? Porque não é sobre valor. É sobre a sinceridade de todo mundo doar um pouquinho para um bem comum. Sabe? Não é o quanto o que um prega. É o quanto que todo mundo que está junto está disposto a dar, a servir a Deus. Aí ali a gente multiplica e só tem R$3, 3,25 na minha conta, né? Hoje só tem 5, só tem 10 e a gente junta, compra e faz. Porque não é sobre valor, é sobre as pessoas. As pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas, querido. Por mais que as coisas é importante, mas as pessoas sempre serão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém cresce sozinho, querido. Ninguém cresce sozinho. Você pode fazer o que quiser, ninguém cresce sozinho, querido. E quantos orgulhos que Deus não precisa quebrar dentro da gente para a gente entender isso. Que eu preciso de alguém, querido. Sabe, nada amplia se não tiver o zelo e o cuidado de mais pessoas, querido. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas você precisa de pessoas. E precisa de pessoas, às vezes, nos melhores momentos delas, mas também, às vezes, você precisa delas nos piores momentos. Pastor, como assim? Querido. Mais sábio é aquele que aprende com o erro do outro, querido. Pastor, eu precisava de errar para aprender. Tudo bem, talvez você tirou uma lição que você precisava de passar por aquilo. Mas se aprender com o outro, com o erro do outro, você é mais sábio, querido. E às vezes o crescimento é tão amplo que realmente tem dias que a gente vai mais aprender no sofrimento do outro. Por quê? Porque às vezes vai ser o dia que você mais vai orar. Porque vai ser o dia que você mais vai interceder por alguém. Por quê? Porque há um zelo, porque há uma estima no seu coração por alguém. Então eu não consigo ver a pastora Liliane sofrer, eu vou entrar nessa guerra, eu vou orar, eu vou jejuar. Por quê? Porque nós precisamos crescer junto. Nós precisamos romper, então eu vou orar, eu vou jejuar, ela está sofrendo, o problema não é meu, mas eu entendo que nós precisamos crescer, que vai expandir, mas nós precisamos um do outro, querido.
sabe, há uma evolução tecnológica muito boa, né? Há coisas extraordinárias que Deus dá sabedoria para o homem fazer, mas nenhuma tecnologia que o homem criar vai substituir as maiores da criação, que sou eu e sou você, querido. Nada que o homem fizer vai neutralizar a perfeição que Deus fez, sabe por quê? Porque Ele nos cria, Ele próprio nos cria e sopra dentro de nós o seu próprio Espírito. Então não tem nenhuma perfeição maior do que a próprio Criador soprar em nós algo da parte dEle. Há uma tecnologia, né? Hoje aqui na igreja é muito bom, os meninos operam som pelo celular, pelo tablet. Hoje tem muitas coisas, né, na live e etc e tal, há uma estrutura boa, mas precisamos de pessoas para operar isso, querido. Não é sobre comprar a estrutura, não é sobre colocar a estrutura aqui dentro, é sobre as pessoas entender que elas podem ser capacitadas em Deus e aperfeiçoadas no zelo e no amor pela obra, querido. Sabe por quê? Porque nenhuma estrutura física, tecnológica se move se não tiver um humano conduzindo. Tudo que se tem aqui na casa, querido, é algo show de bola, sim ou não? Mas tudo que tem aqui na casa precisa de alguém para fazer isso funcionar. E às vezes nós não precisamos que só funcione. Nós precisamos que aquele que faz funcionar ame aquilo que está colocando as mãos, querido. Tem que haver um zelo no coração para me conduzir a algo que Deus colocou dentro da casa dele. E às vezes o Senhor coloca os seus filhos lindamente. Os seus filhos é bênção de Deus na sua vida, querido. Tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado, tem que ter uma dedicação com eles, querido. Guarda isso no seu coração. Eu estava lendo algo a respeito de um árabe. Aí, olha que coisa forte. Isso não é revelação de Deus, não. É ler coisas, viu, querido? Nossa geração precisa de ler mais. E não é, às vezes não é ficar focado na Bíblia. Isso é de extrema importância, é revelação de Deus. Mas para você criar os seus filhos, você precisa de ler, de estar inteirado de algumas coisas. Porque seus filhos sabem de coisas que você não sabe, mas eles sabem. Por quê? Porque eles lêem. Só por causa disso. E ele disse algo. Isso vale para a ampliação que vai ter do lado de lá, querido. Ele disse, meus avós andaram de camelo. Hoje, eu ando de Lamborghini, de Ferrari. Os árabes, os caras têm dinheiro, querido. Os meus filhos vão andar de Ferrari e de Lamborghini. Mas pode ser que os meus netos ou os meus bisnetos voltem a andar de camelo de novo. Por quê? Porque eles não têm zelo por o presente que eles estão vivendo. Eles desprezam aquilo que eles estão vivendo hoje. E o mal da geração presente é não preparar a geração futura. Principalmente dentro da casa do Senhor. Pastor, isso é de agora? Não, querido. José faz uma obra extraordinária, Tati. Mantém o povo de Faraó, a casa dele, tudo perfeito no tempo de escassez. Mas a minha Bíblia vai dizer que a geração vai passar e eles vão esquecer de quem? E o povo vai voltar a ser o quê? Escravo. Pais, líderes, se você não preparar a geração de hoje, toda a estrutura que a gente tem, talvez amanhã vai voltar a ser uma igreja da linha. E principalmente, não é diminuir templo, é diminuir temor dentro do coração, porque os pais não amadurecem isso dentro das crianças. Isso é um fato, querido. Então não é só ampliar para mim viver algo extraordinário hoje. É ampliar cuidando da minha geração futura, ensinando para elas o temor e a busca do Espírito Santo. Você acredita que seu filho pode ser cheio do Espírito Santo, querido?
Você profetiza isso sobre a vida dele? Você coloca a mão na cabeça dele e profetiza: o meu filho é um que pode ser cheio do Espírito Santo, querido. Sim, uma criança pode ser batizada pelo Espírito Santo. Pastor, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus na barriga da mãe encontra a sua prima. Sim ou não? João Batista vai fazer o quê? Os dois. E a Bíblia vai dizer que eles foram o quê? Então, se eu dizer uma coisa para você, se há o Espírito Santo na sua vida, se há Deus na sua vida, o seu filho sim tem que sentir a presença de Deus que tem na sua vida, querido. Seja 1 ano, seja 2 anos, ele tem que sentir a presença de Deus. É minha sobrinha Manuela. A mãe dela, quando ela nasceu, disse que ela estava no quarto dos primeiros momentos de vida dela. Que ela estava lá, se passou o primeiro dia, se não me engano. E aquele, da forma dela, do jeito dela, foi interceder pela vida da Manuela. E ela disse que esse dia foi o primeiro sorriso que a Manuela deu. Que enquanto ela orava, a Manuela sorriu. Pastor, menino de dia, você acredita nisso? Claro que sim, querido. Se o menino na barriga da mãe, quando ele encontra com Jesus, ele se estremece, quanto mais uma criança já viva. E hoje já tendo o Espírito Santo em nós, imagina a intercessão de uma mãe, querido. Intercessão de mãe é forte, querido. Como é? Principalmente quando ela fala assim, não vai. Seja crente ou não, querido. Quando a mãe fala assim, não vai. Meu coração fala que não é para você ir. Se você é crente, querido. Se você é crente, se você tem muita fé, não vai. Mas se você é muito, muito espiritual mesmo, ora muito então, querido. Que a chance de dar errado é 100%. E quando volta, a linda frase: eu te avisei. É ou não é, querido? Quando alguém escuta isso, é como enfiar um punhal no seu coração, é ou não é? Eu acho que a palavra que mais dói, seja nos maridos, seja nas esposas, seja nos filhos, é essa: eu te avisei. Dói demais, sim ou não? Imagine quantas vezes que o Espírito Santo nos corrige, nos direciona, fala não faz, e nós fazemos. O que dói mais? Uma palavra da mãe ou o Espírito Santo dizendo: eu te avisei. Então, querido, há uma grande preocupação para nós em zelar pela geração futura, querido. Ensinar o caminho, a responsabilidade nossa hoje. Profetizar que a nossa geração seja do Espírito Santo, seja ousado, seja profetas e profetiza, a responsabilidade nossa da casa hoje. E ensinar eles a zelar por isso, querido. Sabe, toda a estrutura, tudo aquilo que nós temos vai passar. Mas uma estrutura que não tem cuidado, ela acaba com mais facilidade. Uma casa que não tem o cuidado de Deus, que não tem o zelo pela palavra, essa casa é destruída com mais facilidade. Uma casa que não tem a sua base como os princípios da palavra de Deus, o vento sopra, querido. E de fato o vento sopra em todas as casas. Talvez em estações diferentes, mas o vento vem. Estamos vivendo primavera e Santa Catarina, uma grande parte está debaixo d'água. E nós estamos com o sol rachando. Mas amanhã o vento pode soprar aqui, querido. Aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia, querido. Sabe por quê? Porque o sopro vem. O dia mal chega. Agora o que define é a casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. Construir casa na areia talvez é rápido, mas construir casa na rocha leva tempo. Mas é melhor dedicar tempo hoje e a casa ficar de pé do que construir uma casa rápida e quando o vento soprar, a casa cair. E às vezes a casa cai quando você está lá dentro, tentando segurar, sabe por quê? Porque o que mantém a casa de pé não é a força do seu braço, é a força da sua oração e da sua obediência a Deus.
Não é sobre o quanto você ganha. Não é sobre o tamanho da sua casa. Porque tem casas simples que ficam de pé em grande tempestade, mas tem casas luxuosas que caem na primeira tempestade. Sabe por quê? Porque é tempo de construção de base. Sabe? Precisamos levar tempo construindo base, querido. Precisamos levar tempo zelando por aquilo que estamos construindo, querido. Não é sobre construir, é sobre zelar por aquilo que estamos fazendo, querido. É sobre vibrar sobre aquilo que estamos construindo, querido. Sabe, Deus tem construído tantas coisas em nossas vidas, querido. A gente não vibramos com isso. Deus tem te dado coisas que você nunca imaginou. Deus tem te dado mensagens que você nunca imaginou. Deus tem permitido você viver coisas que você nunca imaginou, querido. E às vezes nós não vibramos com isso. Fui fazer uma entrega no Rio de Janeiro esses dias. Não sei o nome bem, mas lá eles constroem submarino de guerra. Eu já tinha ido lá umas 2 vezes, não sabia. Um dia eu fui depois do horário, o chefe estava lá. Líder, pega a visão. Eu tinha ido lá mais de 2 vezes. E nesse dia que eu fui fazer, o chefe estava lá, o líder estava lá. E ele ficou depois do horário para me receber. E eu entrei, pastor Liliane, para fazer. E conversando com ele, né, o cara, meu Deus, a pena que o restaurante estava fechado, que até me levar para jantar, o cara me levou, mas o restaurante estava fechado. Mas enfim, ele falou assim: você sabe o que faz aqui? Falei para ele, William, não, eu sei que é alguma coisa da Marinha, mas eu não sei o que faz aqui. Você sabia que nessa base que você está aqui constrói submarino de guerra? Eu já falei, não. Ele, por isso que na hora que você vai entrar, é uma burocracia, enfim. Falei, não, que top. Na hora já, você é doido, que bacana. Na hora já pensei comigo, será que ele vai me levar para ver um submarino de guerra? Só que os caras nunca, os funcionários, né, os liderados, nunca nem comentou nada disso comigo. Aí ele falou, vamos ali dentro. Aí pegou o crachá, passou algumas portas. Aí não me levou para ver um submarino montado, mas ele me levou para ver uma maquete que eles nem lançou ainda. Ele falou assim, ó, isso aqui, jamais você vai poder entrar aqui em outros dias comuns. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Ele me mostrou, né, um projeto de um submarino ali, com aquelas coisas todas. E quando ele estava saindo, querido, o que mais me impressionou, não é eu ter visto o submarino lá de guerra, ele me ensinando onde fica, onde coloca o negócio para sair, etc e tal. Ele falou, sabe o que acontece? É que quem trabalha aqui não vibra com isso que a gente faz. Os meninos trabalham aqui, eles não estão nem aí, eles não dão nem importância para isso. Sabe, eles não vibram, por isso que eles nunca nem te falou o que faz aqui. Quando ele falou isso, automaticamente o Espírito Santo já traz algumas coisas para a gente. Quantas coisas Deus faz em nossa vida que a gente não está nem aí, que a gente não vibra com isso, querido. E é coisas extraordinárias que as pessoas olham de fora e falam, uau, que loucura que Deus está fazendo na vida de fulano. E ali eu saí daquilo ali impressionado, querido. Doido para chegar outro dia, para mim ver como é que funciona o negócio mesmo, e ele me explicando, sabe? É o zelo por aquilo que ele faz. Sabe, o zelo maior não vem dos liderados, o zelo maior vem daquele que está liderando, querido. A importância maior pelo projeto da cela, pelo projeto do ministério, não vem dos liderados, vem da liderança. Sabe, a vibração maior com o projeto que está sendo feito, com o projeto que está sendo executado, não vem de quem Deus não deu o projeto, vem para quem Deus deu o projeto, querido. Não pense você que Deus vai dar a sua casa aqui no altar, que Deus já revelou que a sua família vai servir ao Senhor. Então é você que tem que zelar, é você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que vibrar quando o primeiro vir, porque você acredita, porque a mensagem foi dada para você. O zelo maior vem daquele que Deus trouxe a palavra, que trouxe a revelação. A vibração maior tem que ser de quem Deus dá o direcionamento, querido.
Pensa bem comigo, Deus falou com você, querido. Deus falou com você. O Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não tem demônio que resiste, aquele que garante tudo aquilo que prometeu, Ele falou com você. É você que tem que vibrar, é você que tem que abraçar e ir para cima, querido. Não há retransferência de responsabilidade diante daquilo que Deus fala. Se Deus falou para você, é para você. Se o posicionamento da sua casa é para você, é para você. Se é para você assumir o ministério, é você que assume. O zelo maior, a vibração maior vem daquele que Deus traz a mensagem. Deus traz a mensagem para Moisés. Lindamente queria libertar o povo do Egito. Ele sobe para falar com Deus, o povo constrói um bezerro. O povo estava fazendo o quê? Festejando. Para o povo estava tudo certo, não tinha problema nenhum, que eles estavam fazendo até festa. Não sabe eles que não é toda vez que tem festa significa que o coração de Deus está alegre. Mas enfim, depois a gente fala disso, vamos lá. Querido, Moisés sobe. Quando ele desce, o povo estava em festa. O único que ficou triste foi quem? Moisés e Deus, né, querido? Porque Deus tinha dado a mensagem de revelação para quem? Então, quem tinha que vibrar ou quem tinha que tomar a decisão era quem? Por que às vezes você fica frustrado porque não está sendo feito algumas coisas que Deus já revelou para você fazer? A vibração do projeto que Deus tem para a sua vida é sua, querido. Sabe por quê? Deus vai fazer em você, através de você. Sabe, Deus tem feito e vai fazer infinitamente mais. Sabe por quê? Porque a obra que Ele começou na sua vida ainda não terminou, querido. Não terminou, acredite nisso. Tudo que Deus começou na sua vida ainda não terminou. Fale o que quiser, não terminou. A obra que Deus começou na sua família, na sua casa, no seu ministério, nos seus sonhos, não acabou. Sabe por quê? Porque hoje você está aqui ainda. Mas precisamos vibrar, precisamos acreditar nisso, que é Deus que está fazendo, né? Que é Deus que está esticando, que é Deus que está ampliando, e eu vibro com isso. Coisa triste é dar um presente para minha mãe que ela não gosta. Porque ela vai te dar um checkmate sem dizer nada. Ela vai olhar o presente e na hora é nítido que ele dá a cara dela. É na hora. Ou então para o meu tio Elias, para quem conhece. Porque ele nem vai pegar. Ele é mais ousado. Nem pegar ele não vai. É uma que ele é especial. Ele é muito sincero. Ele é uma criança literalmente. Ele é muito sincero. Você dá um boné para ele e fala assim: mas para que? Eu tenho tanto. Eu não quero boné. E agora imagine Deus te presenteando com tantas coisas. E você olhando para tudo aquilo que Deus tem feito e permitido você viver com cara de desprezo. Sabe, imagine agora o Deus Criador, Todo-Poderoso, gastando o tempo dele, a visão e o projeto dele para a sua vida, te entregando algo na sua mão. E é a mesma coisa de você olhar para ele e falar: eu não precisava disso. É a mesma coisa que nós fazemos, sabe por quê? Porque às vezes nós não vibramos com o presente que Deus tem nos dado. Aquele famoso ditado: a grama do vizinho é mais verde. Mas nem sempre é natural, né? Nem sempre foi regado com lágrima,
com choro, ou sem lágrimas, mas com fé. Que talvez seja um ponto mais importante, que às vezes regar com lágrima é fácil, mas regar com fé é regar quando nem lágrima não sai. Mas você acredita que Deus vai fazer. Há uma necessidade, querido, a gente vibrar por aquilo que temos vivido em Deus. Meu não amém, querido. Você está vivo. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus nos estica, enquanto as coisas crescem, enquanto as coisas ampliam, né, gera uma grande popularidade, sim ou não? Às vezes os líderes multiplicam muita célula, às vezes a sua empresa está fluindo, está bala. Talvez o seu ministério tenha dedicado de uma excelência extraordinária. Né? E gera literalmente, de fato, no meio do povo de Deus e no meio dos povos seculares e no meio de todo mundo, a popularidade. Né? Às vezes viraliza as coisas hoje muito rápido. A informação de uma expansão de reino é muito grande, é muito rápido. E às vezes as perguntas ficam por que tem crescido? É a pergunta do nosso pastor hoje, por que tem crescido? Né? Porque e às vezes a pergunta vem para nós, por que tem crescido a célula de fulano e a nossa não? Por que fulano de tal prega 1, 2, 3 vezes? Por que eu não tenho oportunidade nem de ministrar na célula? Por que que o fulano de tal há essa necessidade? Há uma viralização de popularidade muito grande. Isso é bom, muito bom. Porque o mundo lá fora precisa ir conhecer e saber o Deus que você serve, querido. Eles precisam de entender que você está segurando a mão de um Deus que faz coisas extraordinárias, querido. Um Deus que coloca onde não tem, multiplica onde tem pouco e faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e cresce, rompe, e as pessoas precisam de entender disso. Sabe por quê? Porque as pessoas sabiam que o povo judeu servia um Deus. O espírito da morte vai passar na casa de todo mundo, mas não passa na casa do povo judeu, do povo de Deus. Então todo faraó, todo o palácio, todo mundo sabia quem era o povo de Deus, porque a morte não tinha passado na casa deles. Então há um temor muito grande, há uma popularidade, por quê? Porque os judeus não morreram. Pensa aí, querido. O espírito da morte passa na casa de todo mundo e a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, o judeu, não morreu. Se é nos dias de hoje, imagine só, o mundo todo estava sabendo daquilo, em coisas de segundo. Por quê? Porque há uma popularidade no crescimento. Mas há um grande problema nisso, sabe por quê? Porque a popularidade não protege ninguém, o que protege nós é a obediência a Deus. Ser popular não gera nenhuma proteção para você, querido. O que gera proteção para o seu ministério, para a sua vida é o quê? É obediência em Deus. Não é só ampliar, não é só multiplicar, é obedecer. Deus tem muitas coisas para fazer, mas se não tiver o zelo, se não tiver a proteção e se não tiver a obediência, não adianta de nada, querido. Se não tiver investida na base, não adianta de nada. A sua casa, a sua família, o seu ministério, não precisa somente de popularidade, precisa de base, precisa de obediência. Vamos ampliar, vamos crescer, vamos expandir, mas todavia
obedeceremos à vontade de Deus. Porque iremos ampliar com responsabilidade. Quando eu amplio por ampliar sem obedecer os princípios de Deus, eu amplio e gero um número, eu não amplio e gero discípulo. Porque todas as vezes que eu amplio em Deus, eu amplio e zelo por aquilo que Ele tem me dado, porque eu não entendo o que é meu, é dele. E toda capacitação que vem em mim, é porque Ele me deu. Então, querido, zela por aquilo que Deus tem te dado. Sabe, coloque sobre os seus pés no nome do Senhor Jesus. E vibre, querido. Vibre muito por cada oportunidade que Deus tem te dado. Sabe, seja uma oportunidade de abrir um culto, seja a oportunidade de ficar de consolidador na cela, seja a oportunidade de levar um lanche, vibre com isso. É uma oportunidade que Deus está te dando, então vibre com isso. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. E aquilo que eu zelo, aquilo que eu cuido, isso cresce e isso se multiplica. E isso se torna dono do meu coração. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Eu tenho alguns minutinhos, senta por favor. O meu maior medo nessa igreja é uma palavra pontual, é nós crescer e perder o zelo. É nós crescermos e achar que somos alguma coisa. Nós crescemos, porque tudo que cresce também cai, cara. A Torre de Babel não caiu pequena. É crescer debaixo de uma palavra. E eu sou grato a Deus e vou lembrar a memória de vocês hoje, do que Deus tem feito na minha vida. Muitas das vezes vocês ficam assim, igual o pastor Edson falou, o que está acontecendo? Cara, eu nunca imaginaria. Alguns anos atrás eu ligava para o pastor Elton. O pastor Elton me ligou convidando para as coisas. Hoje eu recebo uma mensagem do pastor Ronaldo, paga um café para mim semana que vem que eu quero conversar com você. Eu estava no Ouro Minas, junto com Eduardo e Camila Barros, no mesmo carro, eu que carreguei. Estava com o Theo Hayashi. Eu estava dando uma carona esses dias pro Rodolfo. E ele trocando ideia comigo e falando dos testemunhos daquele cara. O cara é desse tamaninho. E não é de conversar. Ele não é de conversar. Ele mais chora do que fala. Porque ele celebra o que Deus tem feito. Aí você fala assim, pastor, por que você não tira foto? Não, cara. Porque eu não posso perder o lugar secreto que Deus me colocou. Não é sobre eu, é sobre o que Ele tem feito. Eu estava conversando com um casal ontem, fantástico. Eu falei, eu não sei nem conversar. Aí, esse mês agora que passou, que nós já estamos em novembro, eu sentado numa mesa em Campinas. Aí eu falei para uma irmã da igreja, Rodrigo, que eu levaria anos para sentar nessa mesa. Com menos de um ano. Eu sentado, sento o Luiz e o Juscelio põe a mão no meu ombro. E nós vamos falar sobre a guerra de Israel. E escutar aqueles caras falando, cara. É fantástico. Mas é vocês entenderem que a promessa não é para mim. É para a redenção. Porque, cara, quando eu fui para Israel, eu não fui com o Anderson. Sério, sério. O Luiz, ele me chama de Anderson, de redenção. Porque aonde eu ia, eu levava a bandeira dessa igreja. Eu incomodava tanto com o Mica, cara. O Mica é fantástico. Ele é o fotógrafo da mídia do Luiz. Tinha hora que ele falava, pastorzão, guarda a bandeira, porque eu tenho que tirar uma foto. Porque toda foto que ele ia tirar, eu estava com a bandeira, cara. Apaga a luz aí atrás, por favor. Então vocês têm que entender, cara, que algo maior vai acontecer. Mas não perde o zelo, não.
pode pagar tudo. Não perde o zelo. Pastor, você quer encerrar assim por quê? Cara, porque o que está acontecendo não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre uma palavra, cara. E ela foi liberada sobre a redenção. E que nós nunca venhamos perder o zelo pelo o que o Deus liberou sobre essa igreja. Vamos lá? Sobre a vida do teu servo, aleluia, da sua cidade, aleluia, e tudo que está debaixo do seu nome e seu sobrenome, e tudo que o Senhor entregou para ele cuidar. Eu quero declarar que esse nome, redenção, venha redimir sua cidade, venha redimir sua família inteira. Eu vejo parentes de longe vindo para a sua cidade por causa da sua história. Eu vejo parentes de longe vindo conversar com você por causa da sua história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai começar a prosperar o teu povo. O teu povo não sabe o que eles fizeram. Tem tantos recursos para te mandar para cá. Eles abriram um novo tempo sobre a vida deles. Um novo tempo sobre o ministério deles. Um tempo de entendimento e de prosperidade. É tempo de silêncio. Quando eu te dizer assim, é tempo de silêncio, é tempo de você ouvir. Eu vou te levar para um novo ambiente. De entendimento. Uau! Amém. Uau! Só ouve. Não fale, não é tempo de falar, é tempo de ouvir. Aleluia! Amém? Deixa Deus organizar.